Você já se perguntou o que realmente acontece com o seu corpo, sua mente e até com a sua alma quando você decide parar de ter relações sexuais ou se masturbar? Não estamos falando de mitos da internet ou de teorias sem base. O que vem a seguir é algo que tem surpreendido milhares de pessoas. E talvez, depois de ouvir isso, você nunca mais veja o prazer da mesma forma. E antes que você pense que isso é só mais um papo religioso ou moralista, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é para você que sente que está preso, que vive buscando uma satisfação que nunca chega, que sente um vazio no peito mesmo depois de se entregar ao prazer. É com você que eu estou falando, irmão. Você que já tentou parar, mas volta, que sente culpa, que sente vergonha, que se pergunta: por que eu não consigo me controlar? Existe uma resposta. Existe uma explicação. E mais do que isso, existe libertação. O mundo te ensinou que você precisa se satisfazer a todo custo, que se abster de prazer é coisa de gente reprimida. Mas e se eu te dissesse que existem poderes dentro de você que só despertam no silêncio, no autocontrole e no domínio próprio, e que quando você se afasta dessas práticas, por um tempo, algo começa a acontecer dentro de você. Algo transformador, a sua energia muda, sua mente clareia, seus relacionamentos melhoram, seu foco explode, e a sua conexão com Deus, ela se fortalece de uma forma que palavras não conseguem explicar. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Tem algo dentro de você pedindo por mudança, um desejo de crescer, de se tornar forte de verdade, não só no corpo, mas na alma. E essa jornada começa agora. Mas antes de continuar, se esse conteúdo já está tocando o seu coração, se inscreve no canal Jornada de Oração e Fé. Deixa o like e compartilha esse vídeo com 7 pessoas que precisam ouvir isso. Quando você compartilha algo transformador, você se torna canal de mudança na vida de alguém. Deixa nos comentários: eu escolho o controle, não o vício. Escreve aí, com fé. Isso vai fortalecer sua decisão quando você se afasta do sexo e da masturbação, principalmente se isso fazia parte da sua rotina de forma constante. Seu corpo passa por uma espécie de choque. No começo, pode parecer estranho. Você sente um desconforto, uma inquietação, até ansiedade. Isso é normal. Sabe por quê? Porque seu cérebro foi condicionado a buscar alívio imediato. Você programou ele, com o tempo, a fugir das emoções difíceis, se escondendo no prazer. Mas agora, ao dizer não para esse impulso, você começa a reprogramar sua mente. O cérebro passa por um processo chamado de neuroadaptação. Em outras palavras, novas conexões neurais começam a se formar. Isso significa que, com o tempo, você fica mais calmo, mais focado, com mais clareza mental. Sua memória melhora. Sua força de vontade aumenta. E até sua criatividade ganha vida novamente. A energia que antes era despejada no prazer imediato começa a ser redirecionada para outras áreas da sua vida. É aqui que muitos relatam um aumento na produtividade, no desempenho em tarefas difíceis e até uma confiança maior ao falar com outras pessoas. Porque o autocontrole gera autoestima, e a autoestima muda tudo. E tem mais, sua energia vital começa a se renovar. Homens que ficam dias ou semanas sem se masturbar relatam mais disposição, mais firmeza no olhar, mais postura. É como se uma força esquecida dentro deles começasse a despertar. Mulheres também relatam maior conexão com seu propósito, mais estabilidade emocional, mais sensibilidade para o espiritual. Agora me escuta. Isso não significa que o sexo em si é errado. O problema é o vício, é usar isso como fuga e se esconder atrás de algo que dá prazer, mas que rouba sua liberdade. E a liberdade é algo que o Espírito Santo quer te devolver. Você não nasceu para ser escravo do próprio corpo. Você nasceu para dominar o seu corpo. E cada dia que você vence esse impulso, você está mais perto de descobrir quem você realmente é. O mundo vai te chamar de estranho, de radical, mas você não foi chamado para viver como todo mundo. Você foi chamado para ser diferente. Decide ser diferente. Começa a viver milagres. Sabe o que acontece quando você para de alimentar os impulsos do corpo? Quando você começa a negar aquele prazer imediato que o mundo te ensina a buscar a qualquer custo? O despertar da sua alma. No começo, é como se tudo ficasse mais barulhento. A vontade aumenta. A mente grita. O corpo clama. Mas irmão, irmã, é só o vício lutando pela última vez. Ele sabe que está perdendo. E quando você resiste, algo sagrado começa a acontecer.
É como se uma névoa começasse a se dissipar. E aos poucos, você começa a enxergar com mais clareza. Não estou falando apenas de foco ou energia. Estou falando de algo mais profundo. Você começa a ouvir a voz de Deus. Sim, é isso mesmo. Quando você se afasta do barulho da carne, você se aproxima da sensibilidade do Espírito. O seu coração, que antes estava pesado, começa a se tornar leve. O vazio que você tentava preencher com prazer começa a ser preenchido com algo muito mais poderoso, a presença de Deus. E é nessa presença que você encontra a verdadeira liberdade. Porque enquanto o prazer da carne dura segundos, a paz que vem do Espírito permanece. E quando você prova dessa paz, irmão, você entende o porquê de tudo isso. Você entende que negar o vício é, na verdade, abrir espaço para a plenitude. Talvez você já tentou várias vezes parar, mas sempre caiu de novo. E agora você está se perguntando: será que comigo é diferente? Será que eu consigo? E eu te digo com toda a verdade que há em mim: consegue sim, porque Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele está te chamando para algo novo, uma vida de mais força, mais consciência, mais luz, uma vida onde o controle não está mais na sua fraqueza, mas na sua fé. E deixa eu te lembrar de uma coisa que o mundo tenta apagar todos os dias. Você é templo do Espírito Santo. Seu corpo não foi feito para ser usado como refúgio de culpa. Seu corpo foi feito para ser morada da presença. E essa presença te chama agora. Você pode recomeçar hoje. Você pode dar um passo diferente. Você pode fechar essa porta que te enfraquece e abrir uma que te levanta. É um processo, sim. Mas cada pequeno passo que você dar nessa direção, Deus vai estar com você. Confia. Ele está ouvindo sua luta. Ele vê o seu esforço, te fortalecendo mesmo quando você acha que está fraco. Quando você começa a se afastar do vício do prazer imediato, algo muito curioso acontece. As suas relações começam a mudar. Pessoas que antes pareciam atraentes, de repente perdem o encanto. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Você começa a perceber quem está perto de você por interesse e quem está por propósito. A sua energia muda. E as conexões rasas não te preenchem mais. Isso pode até causar uma sensação de solidão no início. Mas calma, irmão, irmã, essa fase é necessária, porque é nesse silêncio que Deus começa a te cercar de pessoas com propósito. E mais do que isso, você começa a enxergar a sua própria identidade com mais clareza. Você começa a gostar de quem você é. Você se olha no espelho e vê alguém mais inteiro, mais forte, mais digno. Não por perfeição, mas por decisão. E isso impacta até a forma como você ama. Porque quem se relaciona dominado pelo desejo, muitas vezes confunde amor com carência. Mas quem aprende a se dominar, ama com consciência, ama com verdade, com liberdade. E esse amor é mais leve, mais puro, mais firme. O mundo diz que você precisa de alguém para se completar. Mas Deus te mostra que você já é completo nele. E quando você entende isso, os seus relacionamentos deixam de ser muleta e passam a ser missão. Você deixa de sugar dos outros e passa a transbordar. Essa mudança é visível. As pessoas ao seu redor começam a perceber. Seu jeito muda. Seu olhar tem mais firmeza. E não se espante se algumas pessoas começarem a se afastar. Porque a luz incomoda quem está nas trevas, mas também atrai quem está buscando o caminho. Por isso, não tenha medo de se afastar de ambientes que te puxam para baixo. Deixe Deus te conduzir. Ele vai te mostrar quem deve ficar e quem precisa sair. Lembre-se, nem todo mundo que está com você hoje vai suportar a sua versão liberta. Cada dia longe da masturbação ou do sexo sem propósito é uma vitória. E essas vitórias estão construindo uma nova versão sua, mais centrada, mais espiritual, mais viva. Tem uma força que começa a crescer dentro de você quando você decide não mais se curvar aos desejos do corpo. É como se Deus começasse a puxar você com as próprias mãos, tirando da lama, limpando, renovando. E é exatamente por isso que agora é hora de orar. Se você está ouvindo isso, feche os olhos por um instante. Respira fundo, silencia o que está ao redor, porque Deus quer falar com você agora. Essa oração não é decorada, não é repetida. É uma conversa sincera entre você e o Pai. É o seu recomeço. Então vamos orar. Deus, hoje eu reconheço que tenho sido dominado por impulsos que não me fazem bem. Sei que tenho buscado alívio no lugar errado. Mas agora, eu quero mudar. Eu quero viver algo novo. Eu quero me levantar. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu escolhi o prazer acima da Tua presença. Por todas as vezes que usei o meu corpo como escape.
e não como templo. Mas hoje, Pai, eu te entrego meus desejos, te entrego meus vícios, te entrego minha luta secreta. Me ajuda a ser forte, me ajuda a dizer não quando tudo dentro de mim grita por sim. Me mostra que é possível viver com equilíbrio, com domínio próprio, com liberdade verdadeira. Eu quero a paz que vem de ti, e não a culpa que o mundo me oferece depois do prazer. Que o Senhor entre no meu coração agora, me limpe, me fortaleça e me guie. Que cada pensamento impuro seja substituído por pensamentos de vida. Impulso seja vencido pela força do teu espírito. Eu sei que o processo não é fácil, mas eu sei que não estou sozinho. Tu estás comigo, e eu escolho caminhar contigo a partir de agora. Um dia de cada vez, uma batalha por vez. Amém. Essa oração, irmão, irmã, não é um ponto final. É o início de uma nova caminhada. Toda vez que sentir vontade de cair, ouça essa oração de novo. Fale com Deus, porque é na repetição da entrega que nasce a verdadeira libertação. E se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu sou templo, não escravo. Declara isso com fé. Escrever é uma forma de selar o que. Chega um momento em que a gente percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Que o prazer momentâneo não está resolvendo. Que aquela sensação de alívio dura poucos segundos, mas a culpa, essa fica. E ela pesa. Talvez você esteja exatamente aí agora, nesse lugar silencioso, onde o coração pede socorro. E se esse é o seu caso, então agora é hora de orar. É com você que eu estou falando, irmão. É com você mesmo, irmã. Não importa se você caiu ontem ou se caiu hoje de manhã. Deus não desiste de você. Ele não olha para a sua sujeira. Ele olha para o seu desejo de ser limpo. E se dentro de você existe vontade de mudar, então existe um caminho. E esse caminho começa com uma conversa sincera com o Pai. Você não precisa ser perfeito para orar. Não precisa estar pronto. Você só precisa querer. Querer mudar. Querer ser diferente. Querer viver longe daquilo que te prende. E agora, vamos orar juntos. Então vamos orar. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença agora, sem máscaras, sem desculpas. O Senhor conhece tudo sobre mim. Sabe das minhas lutas, das minhas quedas, daquilo que eu escondo até de... E mesmo assim, o Senhor continua me chamando. Pai, eu reconheço que tenho buscado prazer onde não há vida. Tenho alimentado vícios que me afastam de Ti e que consomem minha alma aos poucos. Mas eu não quero mais viver assim. Eu não nasci para ser escravo. Eu nasci para ser livre. E a verdadeira liberdade está em Ti. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que escolhi o caminho da carne. Me limpa, me transforma. Eu te entrego agora cada pensamento impuro, cada impulso, cada vontade que não vem de Ti. Toma o controle da minha mente e do meu corpo. Eu não quero apenas parar. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Me ensina a caminhar em santidade, a ter domínio próprio, a dizer não quando o mundo inteiro diz sim, e quando eu fraquejar, me levanta. Me lembra que eu não sou o que eu fiz, mas o que o Senhor está fazendo em mim. Enche o meu coração com a Tua presença. Que onde havia vício, agora haja paz. Que onde havia vergonha, agora haja graça. E que cada dia seja uma oportunidade nova para me aproximar mais de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa oração não é um ritual, é uma decisão, um ponto de partida. E irmão, irmã, você não está sozinho nessa jornada. Toda vez que a tentação vier, volta aqui. Fala com Deus, porque Ele te ouve, sempre, não importa quantas vezes você tenha caído. O que importa é quantas vezes você escolhe levantar. E hoje, você escolheu levantar. Que honra estar aqui com você, se essa oração tocou teu coração. Escreve nos comentários, eu sou templo, não escravo. Isso não é só uma frase, é uma declaração de fé, uma posição espiritual. Escreve com firmeza. Deixa isso marcado na tua caminhada. Agora que você começou essa caminhada, talvez esteja sentindo algo diferente no seu interior. Um tipo de energia que você não sentia antes. Não é só força física, é algo mais profundo, como se estivesse surgindo uma nova vitalidade dentro de você. E sabe por quê? Porque aquilo que você gastava com prazer imediato, aquela energia que escorria pelos seus dedos, pelos seus olhos, pelos seus pensamentos, agora está sendo redirecionado, e energia redirecionada vira foco, vira clareza. Por isso que depois de dias longe do vício,
você começa a perceber mudanças. Você acorda mais disposto, sua mente está mais leve, você tem mais ideias, mais ânimo. Essa não é uma coincidência. É a resposta do seu corpo e do seu espírito dizendo: agora sim, estamos andando na direção certa. Essa energia que antes te escravizava agora pode ser usada para construir um projeto, uma carreira, uma vida com propósito. Você começa a lembrar de coisas que tinha deixado de lado, sonhos, talentos, ideias que o vício abafava. Agora tudo isso volta à tona. Deus te fez com uma força incrível dentro de você. Mas o inimigo sempre tenta te convencer do contrário. Ele quer que você acredite que é fraco, que não consegue, que está preso para sempre. Mas olha só onde você está agora. Caminhando, vencendo um dia de cada vez. Essa força que você está sentindo agora é só o começo. Deus ainda vai despertar dons que estavam adormecidos. Vai te dar visão, direção, sabedoria. Mas Ele precisava que você fizesse o que está fazendo agora. Parar de se distrair com o prazer e começar a focar na missão. Você não foi criado só para sobreviver. Você foi criado para marcar uma geração. Pode parecer exagero, mas não é. Quando alguém se liberta de um vício como esse, ele não apenas muda sua própria vida, mas ele se torna um canal de cura para outros. Porque o testemunho de alguém que venceu tem o poder de levantar quem está caído. Talvez hoje ainda pareça difícil. Talvez as tentações continuem batendo à sua porta. Mas agora você sabe que tem uma escolha. E cada vez que você escolhe a santidade, a disciplina, o autocontrole, você está dizendo para a sua alma: eu estou pronto para viver meu propósito. E o céu sorri quando você faz isso. Deus sorri, porque Ele vê que você está voltando para o caminho que Ele sonhou. Para você, irmão, irmã, tem algo que talvez você ainda não tenha percebido nessa caminhada, mas que é poderoso demais para ser ignorado. Quando você se afasta da masturbação e do sexo desordenado, o seu discernimento espiritual começa a se ativar. Sabe aquelas situações em que você não sabia o que fazer? Aqueles momentos de dúvida, de confusão, de medo. Aos poucos, a neblina começa a se dissipar. Você começa a perceber com mais nitidez o que vem de Deus e o que é cilada do inimigo. E isso acontece porque, sem perceber, a impureza da mente e do corpo turva os olhos da alma. O pecado repetido entorpece a sensibilidade espiritual. Pode até tentar orar, mas a mente fica presa. Pode até tentar ouvir Deus, mas tudo soa abafado. Mas quando você começa a se purificar, tudo clareia. Você começa a perceber que aquele vício não era só um problema moral, era uma porta aberta, uma brecha. E o inimigo sabia disso, porque enquanto você estava preso, sua mente era bombardeada com pensamentos que não vinham de você. Era ansiedade e medo, solidão, comparação, culpa. Era ele tentando te manter ali, apagado. Mas agora, com cada decisão de se afastar, você está fechando essa brecha. A sua mente se torna território sagrado. O Espírito Santo encontra espaço. E você começa a ter visões, sonhos, revelações. Começa a ouvir Deus com mais nitidez. Começa a ter uma sensibilidade maior para perceber o certo e o errado. Não só nas atitudes, mas nos ambientes, nas pessoas, nas escolhas. Essa é a recompensa da pureza. Clareza espiritual. Não pense que isso é coincidência. E a Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. E ver a Deus não é só ver no céu, é enxergá-lo aqui, no dia a dia, nas decisões, nos detalhes, é sentir Ele perto, guiando seus passos. Por isso, não pare agora. Cada dia que você nega o impulso, é um passo a mais na direção da presença. Cada vitória no secreto é uma conquista no espiritual. Você está sendo transformado. Você está sendo armado. Você está sendo preparado para algo maior. Tem uma coisa que poucas pessoas falam, mas que é real. O vício sexual não rouba só sua paz, menos ele rouba sua autoridade. E talvez você esteja começando a perceber isso agora, que está se libertando. Porque quanto mais você se limpa por dentro, mais firme você se sente por fora. Antes, parecia que tudo te abalava. Uma crítica derrubava. Uma tentação te arrastava. A voz de alguém te feria profundamente. Mas agora, algo está mudando. Você está recuperando a sua autoridade. Não é arrogância, é postura. Não é orgulho, é consciência. Você começa a se posicionar diferente, a falar diferente, a andar diferente. Porque agora você não está mais se escondendo na culpa.
Você está assumindo o controle com Deus ao seu lado. O diabo sempre soube que, se ele controlasse a sua área sexual, ele te enfraqueceria em todas as outras. Porque quem está preso no corpo não consegue levantar a alma. Mas quando você rompe essa cadeia, você se levanta com autoridade. Você ora com mais poder. Você fala com mais firmeza. Você decide com mais clareza. É como se Deus começasse a te devolver aquilo que o vício tinha roubado: a confiança, a força, a direção e, mais ainda, a capacidade de influenciar outros. Porque quando você vive essa transformação, as pessoas ao redor sentem, elas veem, elas se inspiram e sabe o que mais? A sua autoridade espiritual começa a ser reconhecida no céu e temida no inferno. O inimigo sabe que quando você se liberta, você se torna perigoso para ele, porque agora você pode libertar outros. E isso é o que ele mais teme. Por isso, não minimize o que está acontecendo com você. Essa jornada de santidade, de autocontrole, de pureza, é uma preparação. Deus está te treinando para coisas grandes. E o que hoje parece só uma luta interna, amanhã vai ser uma arma poderosa nas mãos dele. Você foi chamado para se levantar, para ser referência, para ser voz, para ser cura. E essa autoridade que está nascendo dentro de você, eu sei que essa caminhada não tem sido fácil para você. Talvez, nos momentos mais difíceis, a vontade de desistir tenha batido forte no seu peito. Talvez você tenha pensado que nunca ia conseguir, que essa luta era maior do que você. Eu sei, é normal sentir isso. É humano. Essa batalha contra o vício do sexo e da masturbação não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, um processo longo que exige paciência, fé e persistência. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não tenha ouvido, e que pode mudar o seu olhar sobre essa luta toda. As tentações que continuam surgindo não são sinal. Quanto mais você quer sair dessa prisão, mais o inimigo vai tentar te puxar para trás. Ele sabe que você está ficando forte, e ele teme a sua libertação. Sabe, aquela vontade que bateu com tanta força, que parece que vai te derrubar, aquela que fez seu coração acelerar, que pareceu roubar todo o seu controle. Cada vez que você resistiu a essa vontade, você fortaleceu os músculos da sua alma, treinou o seu espírito para ser um verdadeiro guerreiro. Porque não é sobre nunca sentir vontade, mas sobre nunca se entregar a ela. Não é sobre ser perfeito, mas sobre continuar tentando, levantando-se a cada queda. E quando a tentação vier, lembre-se sempre disso. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele é o seu escudo e sua fortaleza. Ele te dá forças para resistir, sabedoria para evitar as armadilhas e coragem para seguir em frente mesmo quando tudo parece difícil demais. Quando você sente aquela luta interior que parece esmagadora, é o momento em que Deus está mais perto, pronto para te segurar e te levantar. Não se culpe se algum dia você fraquejar. Isso não apaga as suas vitórias. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro. Levante-se, peça perdão, renove sua aliança com Ele e siga com ainda mais determinação. O que conta de verdade não é nunca cair, mas se levantar quantas vezes for preciso. Sua jornada de libertação é marcada pela persistência e pela fé inabalável. E sabe, o que é mais forte ainda? Você não está sozinho nessa batalha. Aqui, no canal Jornada de Oração e Fé, nós caminhamos junto com você. Cada oração feita, cada palavra compartilhada, é para fortalecer o seu coração. Seu testemunho importa, sua luta importa, sua vitória importa. E juntos, vamos vencer. Quando sentir que a tentação está forte demais, volte aqui, escute essas palavras de novo. Ore comigo. Permita que a fé renove sua força, porque a sua liberdade está mais perto do que você imagina. Parabéns, irmão, irmã. Se você chegou até aqui, saiba que está dando passos gigantescos na sua transformação. Essa jornada não é fácil, mas cada segundo que você dedica a ela é um investimento na sua liberdade, na sua fé, no seu futuro. Você não é mais o mesmo. O seu corpo, sua mente e principalmente sua alma estão mudando. E isso vai impactar tudo à sua volta. Porque a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Quando você escolhe dizer não ao vício, você está escolhendo dizer sim para Deus, para a vida, para a paz que só Ele pode dar. E para que essa transformação alcance mais pessoas. Para que essa mensagem continue levando esperança e força. Eu te peço, deixe o seu like agora. Se inscreve no canal Jornada de Oração e Fé.
e compartilhe esse vídeo com 7 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Não é só um pedido qualquer. Quando você compartilha algo que transforma vidas, você se torna canal da bênção de Deus. Você multiplica o alcance dessa mensagem de libertação. E o que você semeia em fé, volta para você multiplicado. Compartilhe para ser abençoado. Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa jornada até aqui. Obrigado por estar ao nosso lado em cada luta, em cada momento de fraqueza e de força. Eu entrego nas tuas mãos cada irmão e irmã que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor continue fortalecendo, guiando e libertando. Que cada dia seja um passo novo em direção à santidade, à liberdade e ao teu amor. Que o Espírito Santo seja o nosso consolador e o nosso guia. E que nunca esqueçamos que, em ti, somos mais que vencedores. Eu oro em nome de Jesus, amém. Antes de finalizar, deixa aqui nos comentários um glória a Deus, para declarar vitória e fé nessa caminhada. Esse é o selo da sua transformação. Lembre-se, o canal Jornada de Oração e Fé está aqui para caminhar com você. Volte sempre que precisar. Estamos juntos, até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe grandemente.